Olá, bem-vindos ao canal MATIFQ, é o professor Costa. Hoje vamos ver o terceiro vídeo sobre a função composta. Houve um primeiro vídeo sobre o cálculo de imagens de funções compostas, um segundo vídeo sobre o cálculo de expressões analíticas e este terceiro vídeo é sobre o cálculo de domínios da função composta. Então, temos aqui um primeiro exemplo que pede para calcular o domínio de G após F, em que o f de x é 2x e o G de x é x menos 2. É indicado o domínio de f e o domínio de G. O domínio de f é os números 1, 2, 4, 5. O domínio de G, 4, 5, 6, 8, 10. Então, vamos ver a expressão do domínio de G após f. Para todas as funções, o domínio de G após f será, então, o x pertence ao domínio de f, tal que f de x pertence ao domínio de G. Então vamos ver. X pertencer ao domínio de f quer dizer que o x é 1, 2, 4 e 5. E o f de x pertencer ao domínio de G quer dizer que o f de x tem que ser, só pode ser 4, ou 5, ou 6, ou 8, ou 10. Ou seja, o f de x só pode ser 4, 5, 6, 8 ou 10. Então, vamos ver as imagens do f de x. Então, temos que calcular as imagens do f de x, aqui com cálculo auxiliar. Reparem, o f de x é 2x, vamos calcular as imagens. Então, podemos calcular a imagem do 1. O f de 1 é 2 vezes 1, que dá 2. O 2 está ali dentro? Não, não está. Então, o 1 não pode pertencer ao domínio da composta. Vamos ver. O f de 2. O f de 2 é 2 vezes 2, que é 4. O 4 está lá dentro. Então, o 2 pertence ao domínio da composta. Vamos ao f de 4. Só posso fazer o f de 1, 2, 4 e 5, não é? Porque são os únicos valores que pertencem ao domínio da função f. Então, o f de 4 é 2 vezes 4, que é 8. Agora, faço o f de 5. O f de 5 é 2 vezes 5, que é 10. Então, vamos ver os números que estão lá dentro. O 2 não estava, quer dizer que o 1 não pertence ao domínio. O 4 está. Então, o 2 pertence ao domínio. O 8 também está. E o 10 também. Ali, não é? Então, para que o f de x pertença ao domínio de G, o x só pode ser, reparem, só pode ser então 2, 4 e 5. E agora, o que é que se faz? Faz-se interseção entre estes dois conjuntos. O domínio de G após f será a interseção entre o 1, 2, 4 e 5, intersetado com o 2, 4 e 5. A interseção é o que há em comum. Que números é que há em comum? É o 2, o 4 e o 5. Pronto, e tenho o meu domínio de G após f. Vamos ver outro exemplo. Temos então agora aqui um novo exemplo. O f de x é 4x mais 2 e o g de x é a raiz quadrada de x mais 3. E é calcular o domínio de g após f. Estas funções até estão nos vídeos anteriores. Não para calcular o domínio, mas sim a expressão analítica. Então vamos ver o domínio de f após g. Aqui por acaso é pedido ao contrário, é o g após f. Não é a mesma coisa. O procedimento é igual, mas os resultados, claro, são outros. Então, G após F. Então, como é que fica? X pertence ao domínio de F, tal que F de X pertence ao domínio de G. Vamos ver. Reparem. Vamos pôr aqui esta chaveta um bocadinho mais direita. Reparem o seguinte. E esta aqui estão muito diferentes, estas chavetas, endireitá-las.
E reparem o seguinte, vamos ver o domínio de f. O domínio de f é R, não há denominadores, não há raízes, está tudo bem. O domínio de G. O domínio de G é feito assim, x pertence a R, tal que só há raízes quadradas de números positivos. O 3 que está a somar, ao mudar de membro, passa a subtrair. Então o domínio é de menos 3 a mais infinito. Então vamos lá. X pertence ao domínio de f. Então este aqui é R. E f de x pertence ao domínio de G. Ou seja, o f de x, que é 4x mais 2, tem que ser maior ou igual que menos 3. Porque senão iriam aparecer raízes quadradas de números negativos. Vou escrever aqui um bocadinho melhor. Maior ou igual que menos 3. Então, agora é começar a resolver. Reparem, o 4x vai ser isolado, menos 3, menos 2. 4x maior ou igual que menos 5, x maior ou igual que menos 5 quartos. Ou seja, tenho uma interseção entre R e x maior ou igual que menos 5 quartos. Então, vamos ver como é que irá ficar na reta real. R, que é o mais infinito. Então, x maior que, ou maior ou igual que, bola fechada, menos 5 quartos, intersetado com R, intersetado com tudo. Então, a interseção vai ser, a interseção é os pontos em comuns, os pontos comuns, ou os pontos em comum vai ser de menos 5 quartos a mais infinito. Pronto. É este o domínio, isto não tem aqui, é outra coisa, é este então o domínio de G composto com F. O domínio de G composto com F então é de menos 5 quartos a mais infinito. Vamos ver então outro exemplo. Temos então outro exemplo, o exemplo 3. Então, queremos o domínio de F após G. Então, aqui mudaram as letras. Então, é x pertence ao domínio de G, tal que G de x pertence ao domínio de F. Vamos ver aqui alguns domínios. Vamos ver aqui um cálculo auxiliar. Vamos pôr aqui a vermelho. O domínio de G. Como é que é o domínio de G? Já vimos que era uma raiz, que é x pertence a R, tal que x mais 1 tem que ser maior ou igual que 0. Ou seja, o 1 que está positivo, ao mudar de membro, vai negativo. Então é de menos 1 a mais infinito. O domínio de f tem um denominador, então é x. Vamos fazer este f como deve ser. Então, o domínio de f, vamos pôr aqui tudo como deve ser. O domínio de f é x pertence a R, tal que x menos 3 diferente de 0. Ou seja, é tudo exceto o 3. Ou seja, podem ser todos os números menos o 3. Porquê? Porque anula o denominador. Se eu fizesse este cálculo auxiliar, podia fazer com o igual ou com o diferente e depois tinha que excluí-lo. Então vamos lá ver. Domínio de G. Então, para x pertencer ao domínio de G, o x tem que pertencer ao intervalo menos 1 a mais infinito. E o G de x pertencer ao domínio de f quer dizer que o G de x tem que ser diferente de 3, que é dali. Ou seja, temos aqui estes dois casos. Vamos recapitular. Então, o x, para pertencer ao domínio de G, tem que estar entre menos 1 e mais infinito, e para que o G de x pertença ao domínio de f, e o domínio de f é x diferente de 3, quer dizer que o G de x tem que ser diferente de 3. Vamos então fazer aqui alguns cálculos
como é que fazemos isto? O getX diferente de 3. Vamos fazer aqui algumas indicações. Então, o getX é raiz de x mais 1. Tem que ser diferente de 3. E leva samos os membros ao quadrado. Fica x mais 1 diferente de 9. X diferente de 9 menos 1. X diferente de 8. Então, vamos só confirmar. Normalmente esta equação faz-se com igual e depois coloca-se o diferente. Vamos confirmar se substituindo o x por 8, aqui a expressão vai dar 3. 8 mais 1, 9. Raiz de 9 é 3. Confirma, porque quando se eleva ao quadrado tem que se fazer uma verificação. Então já está. O que é que nós temos com o que fizemos? Temos que o x é de 1 a mais infinito e o x tem que ser diferente de menos 8. Ou seja, vamos interceptar quando é em conjuntos. Se fosse com a expressão analítica, eu poderia pôr assim, x maior ou igual que menos 1 e x diferente de 8. Se for com conjuntos, então coloco assim, menos 1 a mais infinito, interceptado com r, com tudo, exceto o 8. Na reta real, como é que vai ficar? Vamos ver. Então temos de menos 1 a mais infinito. Não é fácil, o domínio da função composta não é uma matéria fácil de explicar e fácil de aprender. Então, o domínio vai ser a interseção entre o conjunto menos 1 a mais infinito, contudo, exceto bola aberta no 8, ou seja, entra tudo, exceto o 8, que é bola aberta. Então, o domínio de f composto com o g vai ser o domínio de f após g é de menos 1 a mais infinito fora o 8. Também poderiam colocar de menos 1 a 8 unido com 8 a mais infinito. Pronto, e é tudo. Espero que tenha sido útil, que tenham gostado do vídeo. Se foi assim, coloquem gosto e até ao próximo vídeo.